A paz do Senhor, irmãos. Eu estou fazendo esse terceiro vídeo sobre o tempo determinados para falar sobre a festa das trombetas. Muito polêmico, porque até agora não há um grupo inteiro que chega num consenso. Sempre há um que puxa para um lado, outro que puxa para o outro. Tem muita coisa para falar, por isso eu vou aqui ler. Me desculpa se parecer um pouco mecânico, mas é muita coisa e eu de cabeça aqui não vou poder falar, então vou ter que ler. Os textos que eu tomei como base são 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tem textos auxiliares, se os irmãos depois quiserem ler. Ezequiel 33, 1 a 7, Mateus 24, 36 a 44 e o capítulo 25, do primeiro versículo ao 13. Depois os irmãos deem uma lida, mas ao longo do que eu vou estar lendo aqui, eu vou estar abordando esses textos. A festa das trombetas ocorria no primeiro dia do mês 7, ou seja, um dia de lua nova, que na época em que não havia meios modernos para se prever, era sempre difícil perceber. Por isso a festa ocorria em 2 dias, para que se tivesse convicção de que era realmente lua nova. Durante esse período, o sinal evidente era os toques das trombetas. Era o sinal que eu disse no primeiro vídeo. O toque das trombetas, esse era o sinal. O sinal referente ao Antigo Testamento. Referente ao Novo Testamento, sabemos que é o arrebatamento. Ao todo, era soprado 100 vezes a trombeta ao longo dos dois dias, até a última e mais longa trombeta ao pôr do sol. Por causa da dificuldade de se prever com antecedência o dia de lua nova, o termo nem o dia nem a hora ninguém sabe, apenas o Pai, usado por Cristo, era bastante conhecido entre os judeus. Talvez por isso ninguém questionou o Senhor, porque com aquela expressão ele estava afirmando que viria na festa das trombetas, porque assim como ele havia de morrer na Páscoa, ficar sepultado nos pães asmos, ressurgir nas primícias e enviar o Espírito Santo no Pentecostes, assim também importava que ele continuasse a cumprir todos os tempos determinados. A festa das trombetas era um anúncio da festa da expiação, ou seja, da festa da expiação. Ou seja, a partir desse período contava-se 7 dias, até o dia 9, que era quando o povo afligia sua alma para não ser extirpado da terra. A festa das trombetas tinha alguns outros nomes característicos, dentre os quais arrependimento, nascimento do mundo, dia do despertar, dia do juízo, dia da angústia de Jacó, última trombeta, cerimônia de casamento, interessante isso, depois lá na frente eu vou falar sobre a cerimônia de casamento, arrebatamento e outra coisa extremamente importante, abertura de portões. Expressões que vão ao encontro de tudo o que já vem sendo anunciado, desde os tempos dos profetas, pelo próprio Cristo e apóstolos, normalmente Paulo, que teve incríveis revelações do Senhor. A última trombeta era tocada no segundo dia. Primeiro dia 1º do mês 7, e o segundo dia era o último dia. Era tocada no segundo dia, no pôr do sol, e era chamada de Tequiá Hagadolá. O apóstolo Paulo afirma que no abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, fazendo uma clara referência à festa das trombetas, mormente ao segundo dia, que era quando era tocada a última e mais prolongada trombeta, acompanhando o pôr do sol, indo de uma tarde a outra. O termo no abrir e fechar de olhos quer dizer justamente no pôr do sol. Faz muito mais sentido do que piscar de olhos, como antigamente os irmãos diziam. Faz muito mais sentido abrir e fechar de olhos o pôr do sol, porque abrir é quando é dia e fechar é quando é de noite, quando você dorme. Segundo a tradição rabínica, a festa das trombetas é o dia em que os portões do céu são abertos. Em Salmos 118, 19 a 21, o escritor clama: "Abra-me, Senhor, as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão." Em Apocalipse 4, versículo 1, a parte A,
Antes que o juízo comece sobre a terra, João observa que havia uma porta aberta no céu, por onde certamente já havia entrado a noiva do Cordeiro. A partir desse capítulo já não se identifica mais nem a figura da igreja, nem da noiva, até que reaparece lá no capítulo 19, já sendo tratada como esposa. Como já sabemos, os eventos do Apocalipse não estão em ordem cronológica correta. Tanto que no meio de eventos que deveriam ainda acontecer, aparecem eventos já ocorridos, como no caso das duas testemunhas que aparecem entre a sexta e a sétima trombetas, mas sabemos que elas pregarão no período do primeiro selo. Ou no caso da mulher que ainda daria à luz uma criança e era perseguida pelo dragão de 7 cabeças, numa referência do anticristo no período da tribulação. Na verdade, ao próprio inimigo, enquanto que o menino era Cristo, fato que já havia ocorrido há muito tempo, dentre outros eventos. O fato é que o evento do capítulo 19, isto é, das bodas do Cordeiro com os convidados do noivo e da noiva, já aconteceram antes da tribulação, porque os que morreram na tribulação e os judeus na terra não participarão. Vale lembrar que as bodas ocorrerão antes do milênio, e elas, as bodas, duravam justamente 7 dias. Lá em Gênesis capítulo 29, versículo 26 e 27, fala quando Jacó é enganado por Labão, ele se casa com Leia e Labão fala para ele, olha, cumpre a semana desta, até que você tenha que trabalhar outros 7 anos para se casar com Raquel. Ou seja, então, tradicionalmente, o período das bodas ocorria durante 7 dias. Os 7 dias nós sabemos que é uma figura dos 7 anos da tribulação na Terra. Então, enquanto estiver ocorrendo os 7 anos da tribulação, a igreja lá no céu estará no período de bodas. E das bodas só vão participar quem? Os convidados e a própria noiva. Os convidados do noivo, os convidados da noiva e a própria noiva. Os irmãos vão saber quem são as convidadas da noiva. Repetindo, o fato é que o evento do capítulo 19, isto é, as bodas do Cordeiro com os convidados do noivo e da noiva, já aconteceram antes da tribulação. A festa das trombetas era também chamada de cerimônia de casamento, porque se assemelhava muito com a festa de um casamento. E não foi coincidência o Senhor se referir à igreja como a noiva do Cordeiro e comparar o arrebatamento com a cerimônia de casamento. Eu vou aqui fazer um breve relato de como é que era a cerimônia de casamento na época de Jesus Cristo. O casamento dos judeus nos dias de Cristo. Era a tradição que tanto o noivo convidasse os seus amigos como a noiva as amigas dela. O noivo, no local da casa do seu pai, deveria preparar o aposento para as núpcias. Cristo nos afirma em João 14:2 que na casa de seu pai há muitas moradas e que ele iria para nos preparar lugar. Era também tradição que o noivo com os seus amigos saíssem ao encontro da noiva e a noiva com as suas amigas ao encontro do noivo. O amigo do noivo é o Espírito Santo e também os anjos, que conduzirá a noiva ao seu encontro. O Espírito Santo, no caso, conduzirá a noiva ao seu encontro. E os convidados da noiva podem ser representados pelos santos do Antigo Testamento. Não fica claro que eles, os santos, ressuscitarão na vinda de Cristo, mas também não fica claro que não ressuscitarão. Não fica claro nem que eles ressuscitarão junto com a noiva, mas também não fica claro que eles ressuscitarão para o milênio. Talvez esses santos ou já estarão aguardando a noiva nas bodas, na condição de convidadas, ou ressuscitarão juntamente e a seguirão. Mas segundo o que se observa, a noiva do Cordeiro só serão aqueles que viveram no período de Cristo e foram arrebatados, ou seja, nem os santos do Antigo Testamento, nem os mártires da tribulação e nem os judeus selados que estarão na terra farão parte do corpo da noiva. Isto é, todos somos filhos de Deus, inclusive os anjos. Lá em Jó, capítulo 38, fala que os anjos são filhos de Deus, mas nem todos são a noiva do Cordeiro. No capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1, o Senhor revela a existência de um pequeno grupo de 144 mil, em comparação com os milhares e milhares de todos os povos, línguas da terra, isto é, judeus e gentios, que onde o Cordeiro estiver, também o grupo estará, versículo 4, que aprenderão um novo cântico, que ninguém mais aprenderá, versículo 3. Antes de entendermos quem são esses 144 mil, temos que responder a seguinte pergunta. A cabeça pode estar em um lugar e o corpo em outro, ou vice-versa? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33, o apóstolo Paulo comenta acerca da esposa e do marido, querendo logicamente fazer uma comparação com Cristo e a igreja, pois assim como
o homem é a cabeça da mulher, assim também Cristo é a cabeça da igreja, isto é, da noiva. E assim como o homem e mulher tornar-se-ão no ato do casamento um só corpo, assim também Cristo e a igreja tornar-se-ão um só. Por isso, onde o cordeiro estiver, também estarão os 144.000. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13, Cristo ensina que nem todas as virgens estavam prontas para as bodas, porque suas lamparinas estavam se apagando por estarem sem azeite, isto é, não estavam santificadas. O noivo veio de madrugada, isto é, secreta e inesperadamente, e depois entraram nas bodas. As portas se fecharam e não puderam mais entrar. Em Isaías 26, 19 a 21, o profeta aconselha no versículo 20 ao povo que entre nos quartos e feche as portas sobre si, para se esconderem por um momento até que passe a ira. Esse momento são os 7 anos de tribulação. Cristo ainda em Mateus 24, 36 a 44, esclarece que a sua vinda será inesperada, e ninguém do mundo perceberá, assim como nos tempos de Noé, pois ele e sua família entrou na arca e ninguém percebeu, até que veio o dilúvio, e a arca é uma clara referência a Cristo, que nos livrará da ira futura. Explicando, meus irmãos, algumas confusões. Em Mateus 24, 31, Cristo diz que no dia da sua vinda, todos da terra o verão, e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Interessante, dos céus. E não da terra. É evidente que ele não está se referindo aqui ao arrebatamento, primeiro, porque ele será secreto, inesperado, e ninguém o verá quando ele vier. Segundo, que Paulo diz que o noivo é quem virá com a trombeta de Deus, e não enviará os seus anjos. Nós, então, nos encontraremos com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em Zacarias 14, 2 a 4, ele também comenta esse evento, que é quando todas as nações se ajuntarão contra Israel, que então, após reconhecer que Cristo é o Messias, terá o súbito auxílio do Senhor, que virá com o seu exército e todo o olho verá. Apocalipse 1, 4, 7. Entretanto, segundo o profeta, os pés de Cristo tocarão um monte santo, mas nas revelações do Senhor para Paulo, ele se encontrará com a noiva nos ares, e assim estaremos sempre com ele, ou seja, nesse episódio, Cristo não pisa na terra. Entretanto, em Apocalipse 19, 11, João viu o Senhor montado num cavalo branco, e com ele vinha o seu exército, versículo 14. Essa parece a mesma visão que Zacarias teve, pois há também exércitos reunidos, mas contra quem que esse exército estará reunido? Contra quem que esse exército estará reunido? Contra Israel e o seu Deus, mas com o Senhor não virão só os anjos, mas também seus santos, que são também a noiva, como os santos do Antigo Testamento. Em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 1 a 6, a visão de João corrobora com a profecia de Cristo, pois Cristo virá com aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e as almas daqueles que foram degolados e que estavam debaixo do altar, Apocalipse 6 e 9. Em Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9 e 17, as almas já haviam ressuscitado e estavam diante do trono, mas só vemos essa ressurreição em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. É nesse período que os anjos virão com clamor de trombeta e reunirão os santos dos 4 cantos dos céus, isto é, de debaixo do altar, e eles também estarão diante do trono de Deus. Só mais uma última observação. Lá em Joel capítulo 2, versículo 1 e versículo 16, é uma clara referência ao arrebatamento da igreja. Aqui fala: trocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Primeiro se toca a trombeta e na sequência vem o dia do Senhor. Versículo 16, congregai o povo, santificai essa congregação, ajuntai os anciãos, os primeiros cristãos, congregai os filhinhos, os novos cristãos e os que mamam, saia a noiva da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Uma clara referência ao arrebatamento da igreja, e isso vai acontecer antes, e na sequência vem a expiação, dia da tribulação. Por isso que quem lê às vezes assim de en passant, lê assim sem meditar,
confundem as trombetas com expiação, ou seja, que a igreja vai passar pela tribulação na terra. Não é absurdo, meus irmãos, nós acreditarmos que a igreja vai passar pela tribulação, porque os santos do início também foram perseguidos, foram mortos, então não é absurdo nós crermos nisso. Só que a palavra ela não nos deixa claro. Por mais que eu acredite, por mais que eu talvez espere, por mais que eu ache romântico eu ser perseguido por amor de Cristo, mas a Bíblia não nos deixa claro que nós, igreja, passaremos pela tribulação na terra. A Bíblia ela tem mais indícios que defende o arrebatamento antes da tribulação do que, apesar de parecer ser evidente que nós iremos passar pela tribulação, mas se nós formos ler de maneira minuciosa, sob a luz do Espírito Santo, nós vamos acabar encontrando mais motivos para crer no arrebatamento da igreja antes da tribulação do que passaremos pela tribulação aqui na terra. Porque a tribulação ela é muito clara. O objetivo da tribulação desse período aqui é tanto para punir os ímpios como para expiar os judeus, aqueles que não aceitaram e não aceitam ainda Jesus Cristo como seu Salvador. É isso, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção dos senhores.